Espero que esse vídeo chegue e te encontre no começo do mês de agosto de 2026, mas também, se isso não acontecer, que ele pelo menos te ajude a entender melhor o tanto de oportunidade que esse mês traz a partir do olhar dos eventos astrológicos que a gente vai ter nesse período. Agosto a gente vai ter 2 eclipses, e eu sei o que costuma acontecer quando essa palavra aparece. Então são sempre títulos de alerta, promessas de caos, e sempre um conteúdo que te deixa mais ansioso, ansiosa do que informado ou informada. Eclipse talvez seja o evento preferido do terrorismo astrológico, porque ele assusta com facilidade e a gente esquece de olhar para trás e de questionar essa angústia que a gente sentiu depois que o eclipse passa. E aí, daqui a 6 meses, você vai ver um outro conteúdo falando isso e você vai ficar agoniada de novo. Aqui a conversa vai ser outra. O eclipse solar vai acontecer no dia 12, junto da lua nova de Leão. O eclipse lunar vai acontecer no dia 28 de agosto, junto da lua cheia em Peixes. É sempre assim. Eclipses sempre acontecem em pares. E um numa lua nova, outro numa lua cheia, ou um começando na lua cheia e outro na lua nova seguinte. O que a gente precisa entender desses 2 eclipses de agosto é que eles contam histórias, eles fazem parte de temas diferentes na nossa vida. O do dia 12, ele vai abrir uma série nova de eclipses que vão se desenrolar pelos próximos 2 anos e meio. E o do dia 28 pertence a um processo que já vem acontecendo desde 2024 e está perto de se completar. Então, são 2 movimentos, 2 ritmos, contando histórias e oportunidades diferentes em cada um deles. E eu acho que entender essa diferença é o que muda o jeito da gente viver esse mês. Então fica aqui comigo e vamos entender juntos o que é um eclipse de verdade, o que cada um desses tem a ver com a nossa vida e por que nenhum deles é motivo para a gente ter medo. No dia 9, antes dos eclipses, no dia 9 de agosto, a gente vai ter entrada de Mercúrio em Leão. Dia 11 de agosto, a gente tem Marte ingressando no Caranguejo. Dia 12, a gente vai ter a lua nova em Leão com o eclipse solar. Dia 22, nós temos Sol entrando no signo de Virgem. Dia 25 é Mercúrio que entra em Virgem. E dia 28, a lua cheia em Peixes com o eclipse solar. Ainda em agosto, dia 31 de agosto, a gente vai ter um trígono entre Júpiter e Saturno, um dos aspectos mais construtivos e 2 planetas, ainda mais tão importantes quanto Júpiter e Saturno, podem trocar. Então repara só nesse movimento do mês. No começo, a gente tem muita coisa em Leão, então tem mais fogo aqui, tem mais vontade de se expressar, de criar, de produzir coisas que dão alegria ao nosso ser. E termina ali entre Virgem e Peixes, num clima mais interno, de organização e de sensibilidade, né? Então a primeira quinzena, acho que tem aí um questionamento do que você quer começar, e a segunda perguntando o que você está pronta para concluir. Mas então vamos entender o eclipse, né? O que é um eclipse de verdade? Vamos lá. No eclipse solar, a Lua, ela passa exatamente, ela fica entre o Sol e a Terra. E por alguns minutos, a luz do Sol ela acaba ficando encoberta a ótica da Terra pela Lua. No eclipse lunar, a Terra fica no meio e a sombra dela acaba escurecendo essa lua cheia. Nos 2 casos, um dos luminares, ou o Sol ou a Lua, esses 2 corpos que a gente chama, né, de um ilumina o dia, o outro ilumina a noite, vão ficar momentaneamente apagados um pelo outro. Então é por isso a preocupação, né, por isso que desde a antiguidade, essa ideia do eclipse gerava sempre uma atenção maior. E a astrologia, ela acaba observando há milhares de anos que os períodos de eclipses, eles coincidem com viradas muito importantes na vida das pessoas. Então, a leitura mais honesta que eu considero é justamente pensar que eclipses acompanham momentos na tua vida em que alguma coisa é vista por você. Então, é uma percepção que você vinha trabalhando há alguns meses e aquilo vai ficando mais nítido, ou algo que você já sabia lá no fundo e não conseguia admitir, chegando ali na frente da tua consciência e você botando palavras, né. É aquilo que você não estava vendo,
sendo visto agora e não podendo mais ser desvisto, né. Então é por isso que os eclipses ficam muito associados às mudanças, porque a mudança ela já estava meio que se preparando, mas o eclipse ele marca essa hora em que essa mudança ficou visível para você. Então é aquela data que você vai lembrar depois, né, a data que você viu, mas na verdade, talvez aquele evento ele seja mais antigo do que a data oficial. Então, existe uma orientação prática que eu acho que a tradição astrológica ensina e que é importante a gente passar adiante mesmo, sem nenhum drama nisso, mas é perceber que, assim, os dias, né, imediatamente o dia seguinte a um eclipse e a véspera do eclipse, eles pedem mais atenção com decisões e, obviamente, o dia do eclipse em si, né? E eventos da nossa vida muito importantes. Então, cirurgias, viagens, decisões, assinatura de contratos, casamentos, divórcios. É importante a gente analisar muito bem antes de, e se puder, não marcar esses eventos para essas datas ali muito próximas do eclipse, é melhor. Por quê? Se um dos luminares está sendo apagado pelo outro, coisas importantes podem estar passando batido, podem não estar sendo vistas. Então, às vezes, é um detalhe do contrato que você não percebeu, às vezes, é uma informação que você ainda não teve acesso, às vezes, é um dado mesmo da situação que só vai aparecer depois. Então, se você puder escolher uma data. A data de uma decisão grande na tua vida, escolher uma data ali que seja nem no dia, nem na véspera, nem no dia seguinte de um eclipse, seja melhor, porque os luminares, pelo menos, eles estão funcionando 100%, vou chamar assim, né? Então, eu acho que essa é uma prudência de quem conhece esse terreno, né? Porque estudou, porque se preparou, né? Então, se puder adiar uma assinatura em 3 dias, às vezes custa muito, muito menos do que e te poupa de problemas ali na frente. Bom, aí dia 12, né, é o dia do eclipse solar, que vai acontecer junto da lua nova de Leão. Esse sim carrega uma grande novidade. E é importante entender que os eclipses eles funcionam em séries. Eles acontecem sempre no mesmo eixo durante um grande período, né? O eixo ali são aquele par de signos opostos. Então, eles vão ficar se repetindo nesse mesmo eixo por mais ou menos 2 anos e meio, e de 6 em 6 meses vão aprofundando o mesmo tema, camada por camada. Então, nos últimos 2 anos, a gente teve uma série de eclipses ali no eixo Virgem e Peixes, né? E o eclipse do dia 12 traz essa novidade que é o eclipse acontecendo no eixo Leão e Aquário. Você assistiu o vídeo que eu fiz, que postei aqui, da lua cheia, dessa última lua cheia, é um eixo que você já conheceu um pouquinho mais, porque Leão fala desse brilho próprio, da expressão que nasce de dentro da gente, da nossa capacidade de ocupar o nosso espaço no mundo, agindo de uma forma genuína conosco, né? E Aquário que fala dos grupos, das causas, das comunidades, né? De para onde vai essa nossa luz quando ela sai da gente, né? Então é a identidade e o pertencimento, a vontade de brilhar e a vontade de fazer parte, de encontrar grupos e ideias que combinem com aquele que somos nós. Pelos próximos 2 anos e meio, os eclipses vão começar a voltar nessa conversa de 6 em 6 meses, né? Então, o céu desse período agora deixa tudo isso mais forte, porque a gente tem Júpiter em Leão, ampliando os nossos desejos de expressão, e Plutão está em Aquário, transformando profundamente a nossa relação com o coletivo. Então, esse cenário ele já está sendo montado e os eclipses vão acender as luzes disso, né? Então, por isso que é importante aquela conversa do começo de entender que aquilo que a gente percebe, observa, enxerga no eclipse, não é que aquilo está acontecendo só agora, não é uma grande novidade, mas é algo que já vem sendo trabalhado ou percebido por nós. Então, por isso a lua cheia de julho foi tão importante, né? Porque ela abriu as portas das percepções que esse eclipse vai acabar trabalhando também. Então, o que ficou claro para você nesses últimos dias sobre seus desejos, sobre o seu lugar nos grupos que você habita, sobre reconhecimento que acaba chegando ou aquilo que falta chegar de reconhecimento, guarda isso porque acho que é um material importante para os próximos 2 anos e meio. E isso é um ponto, eu queria fazer esse parênteses aqui,
essa generosidade que eu fico encantada com a astrologia, né, de perceber essa generosidade do céu, porque a gente às vezes não consegue aproveitar aí a oportunidade que surge nessa última lua cheia. Ah, não consegui perceber isso. Ah, só tô vendo o vídeo agora. Ah, nem percebi, estava fazendo a minha vida estava tão louca que eu não consegui pensar em nada. Tudo bem, na verdade, o céu ele vai trazendo de outras maneiras a mesma linguagem, né? Então, uma lua nova com eclipse tem uma qualidade muito especial. O eclipse solar, ele fala exatamente desses começos, né? Então, toda lua nova já marca o início de um ciclo. E com o eclipse junto, o que começa tende a se mostrar importante com o tempo. Mesmo que no momento aquilo pareça pequeno, mesmo que seja uma simples conversa, ou um interesse novo que surge, ou uma vontade que aparece devagar e não vai embora, ou um sonho que vem se repetindo aí na tua vida. Então são 2 movimentos que acompanham essa cena do eclipse solar. O Mercúrio, que entra em Leão no dia 9, e essa comunicação também vai ganhando mais calor, e fica mais fácil falar do que você quer de verdade, com o teu coração na frente, sabe? E com Marte entrando no Caranguejo dia 11, na véspera do eclipse, Marte ele descreve o nosso jeito de agir. E no Caranguejo, essa ação ela passa a nascer de um sentimento, de um desejo de proteger, de cuidar, de defender aquilo que é seu, de começar pelo que importa emocionalmente. Então, enquanto o eclipse pergunta sobre brilho, sobre pertencimento, o Marte ele vai acabar lembrando a gente também que as respostas verdadeiras começam intimamente, né, começam dentro da gente, dentro da nossa casa. Na segunda quinzena de agosto, o clima do mês vai mudando um pouco, né, então no dia 22, o Sol vai entrar no signo de Virgem, dia 25 Mercúrio entra em Virgem, e depois de semanas ali de Leão perguntando o que que você quer acender, o Virgem ele vai chegar perguntando como isso funciona, qual é a praticidade, é o para que você quer acender isso, né. Virgem ele é um signo que ele tá ligado ao ofício, ao refinamento, ao cuidado com tudo aquilo que é concreto, que é importante. E então tem uma coisa do olhar de Virgem enxergando os detalhes, né. É uma inteligência, às vezes, que transforma essa inspiração de Peixe, seu oposto, em resultado, né. Então, com Sol e Mercúrio ali, o pensamento vai ficando mais afinado, a nossa organização ela vai fluindo melhor, o nosso corpo também vai pedindo mais atenção com ritmo, com horários, alimentação. É um ótimo período para revisar os seus processos, ajustar hábitos, rotina, colocar em ordem alguma coisa que despertou ali na primeira quinzena de agosto. Então, talvez pensar também em como você vai planejar essas mudanças que podem surgir ali no eclipse do dia 12 e como é que você vai fazer isso de uma forma prática, objetiva, né. E a entrada do Sol e de Mercúrio em Virgem vai preparar esse terreno do segundo eclipse, né, quando a lua cheia acontece ali no dia 28 de agosto, a lua vai estar em Peixes e o Sol vai estar em Virgem, exatamente o eixo que o céu já vem trabalhando há 2 anos pelos eclipses, né. Então o eclipse solar o eclipse lunar do dia 28, ele acompanha essa lua cheia de Peixes. Então vai conversar com tudo aquilo que a gente tem vivido desde 2024. Esse é um eclipse que pertence a essa série que já está terminando, então talvez ele também seja mais importante no sentido de as oportunidades estão acabando, e é importante a gente pensar nesses 2 últimos anos da nossa vida, né, o que que você acreditava sobre espiritualidade, sobre trabalho, sobre saúde, sobre o rumo da tua vida, sobre as suas crenças, e o que que você precisou revisar nesse período, o que que você precisou mudar drasticamente. O eixo Virgem e Peixes coloca frente a frente aquilo que a gente sente que acredita, né, e do lado ali de Peixes, e também aquilo que funciona na prática, no lado virginiano. Então acho que a pergunta que esse eixo repete há 2 anos inclusive, é dessas coisas que você acredita, quais elas te servem, te sustentam, te ajudam no dia a dia na sua vida? Quais delas organizam a sua vida e quais delas estão mais te confundindo do que contribuindo de uma forma
prática. Então são 2 anos que esses eclipses têm feito essas perguntas, e o do dia 28 ele vai chegar com as respostas mais maduras. Então a lua cheia, né, o eclipse lunar, ele tem essa qualidade da conclusão. Se o eclipse solar da lua nova, ele sempre traz essa ideia de início, o eclipse lunar ele fala do final das coisas, né. Então é comum nesses períodos que coincidam com alguns encerramentos, seja um ciclo que se completa na sua vida, seja uma prática que você faz há algum tempo que já perdeu a função, seja um jeito de acreditar que ficou pequeno para a pessoa que você se tornou, afinal de contas, teve o eclipse solar pedindo esse alinhamento entre aquilo que a gente é e aquilo que a gente diz, porque Leão ele tá muito ligado também a essa ideia do discurso. Então, se algo assim vier te visitar, né, porque também quando a gente pensa no signo de Peixes, e a lua cheia vai acontecer em Peixes, as emoções elas podem também, aumentar meio o volume, sabe. A lua cheia em Peixes, ainda mais eclipsada, ela ela mexe com aquilo que existe de mais sensível na gente, né, então pode falar de memórias, de saudades, de intuições. Então os sentimentos que aparecem nesse período, eles podem ser sentimentos antigos que já pediram passagem para você outras vezes, mas aquilo já mora na gente, né. E a lua cheia, ela acende essa luz, né, o eclipse ele torna impossível a gente ignorar aquilo que já estava presente. Então o que a gente enxergar ali nesse final de agosto, é importante também a gente perceber o que que a gente pode como que a gente pode trabalhar isso, aproveitar o lado virginiano desse eclipse e usar isso a nosso favor, né. O mesmo cuidado do dia 12 vale para o dia 28 e o dia 27 e o dia 29, que são as decisões definitivas, deixar aquilo respirar, observar mais, concluir menos, sabe. As percepções do eclipse elas continuam se revelando pelos próximos meses, né, até o próximo eclipse acontecer, isso ainda vai estar em andamento, então não precisa decidir nada definitivamente no dia ali do eclipse, você pode deixar isso um pouquinho mais para frente, não tem problema nenhum. Dia 31 de agosto, acho que ele traz essa possibilidade, né, da gente perceber o mês terminando muito bem, né, porque vamos ter essa formação desse trígono de Júpiter e Saturno, um trígono importantíssimo, porque são 2 astros que inclusive na mitologia eles são pai e filho inimigos, né, então são 2 planetas que falam de assuntos muito contrários um do outro, né, muito antagônicos, então Júpiter fala de expansão, crescimento, e Saturno fala de contrição, de diminuição, de resistência. Então, essa cooperação entre os 2, né, que são princípios trabalhando na mesma direção, sem muito atrito, ainda mais pensando, né, que Júpiter expande, amplia, dá confiança, né, de que vai dar certo, e Saturno aqui estruturando, dando forma, sustentando as coisas ali de pé ao longo do tempo, né. Então quando esses 2 cooperam, o crescimento também ganha um certo chão. Os planos feitos nesse clima, eles costumam nascer com mais ambição e realismo ao mesmo tempo, né. Então, a gente consegue sonhar grande e enxergar os passos concretos para chegar onde a gente quer ao mesmo tempo. Então, depois de um mês de eclipses mostrando começos e amadurecendo finais, o céu fecha agosto com esse terreno tentando preparar um terreno mais estável, né, muito bom para construir alguma coisa com tudo isso que se foi percebendo a partir dessas oportunidades do eclipse, né. Então acho que é isso, agosto acho que pede atitudes, né, e talvez 3 atitudes, pensando aqui em listar isso de uma forma mais objetiva, né. Então presença, sem dúvida nenhuma, a atitude da presença, principalmente nos dias ali 11, 12, 13, 27, 28 e 29 de agosto, né, que são essas janelas ali dos eclipses. Presença no sentido mais simples, tá, gente? Observar mais, decidir menos, né, anotar aquilo que ficar claro para você, anota mesmo, seja num caderno, no bloco de notas do seu celular, conversa na terapia, mas as percepções dos eclipses, elas passam muito rápido, né, mas a memória
vai absorver aquilo que é importante ficar. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, acho que também a curiosidade, né, com temas novos, então o desejo de brilhar, de pertencer. Eu acho que isso também, isso vai começar a aparecer mais na nossa vida nos próximos tempos, porque esse é o primeiro eclipse do ciclo novo. Então, também, sem pressa de querer resolver tudo, essa história ela tem 2 anos e meio pela frente, então a gente tá só, talvez, no primeiro capítulo, né. Bom, terceiro ponto, acho que é a generosidade, né, um assunto muito leonino, e generosidade também com esses temas antigos, né, o que tiver se encerrando ali perto do dia 28 provavelmente já cumpriu o que veio cumprir. Então agradecer talvez funcione muito melhor do que se segurar naquilo que já cumpriu sua função. Certo, bom, eu sei que tem muito conteúdo por aí usando esse mesmo céu para vender medo, e eu queria reforçar que o meu compromisso aqui é completamente outro. Continua sendo o mesmo desde o primeiro vídeo, desde o primeiro post lá no Instagram, desde que eu me abri publicamente, assim, para falar sobre astrologia. Para mim, o céu funciona como um farol, e um farol ilumina, né? Ele mostra onde estão as pedrinhas, ele aponta os caminhos possíveis, mas continua sendo, o navegante continua sendo você, né? Nenhum eclipse vai decidir a sua vida. Ele vai acender uma luz sobre algo que já estava ali esperando para ser visto, né. E ver é o primeiro gesto de qualquer mudança que valha realmente a pena. Então me conta aqui embaixo o que que você achou, se os últimos 2 anos e meio te ensinaram, o que que eles te ensinaram sobre aquilo que você acredita. Vou adorar ler cada comentário de vocês. E não se esqueça que o céu ele mostra os caminhos, mas quem navega é sempre você. Boas coisas e até o próximo vídeo.